esses fãs, mesmo que eles não tenham dinheiro para comprar um projeto contigo, por algum motivo eles vão estar fortalecendo a tua marca e vai fazer com que aqueles que têm poder aquisitivo para consumir o teu produto, o teu serviço, esses sim, eles vão estar muito mais prontos e validados, né? Vai ter uma validação da tua qualidade. Com certeza tu tem que traduzir isso, que é juntando a produção de imagens de maneira super estratégica e com storytelling e narrativa, né? Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o episódio de hoje é como atrair clientes de alto padrão na arquitetura. Bom, alto padrão na arquitetura, eu acho que é o segmento, tenho certeza, né? É o segmento que eu mais gosto de trabalhar, é o meu segmento favorito, o nicho favorito, o nicho dos quais eu atuei em vários nichos na minha vida e esse eu escolhi e acabei adotando como o que eu gostaria de me firmar, né? O que eu acabei me firmando e o que eu gostei de ficar. Então, e eu acho que ele tem uma série de vantagens a gente trabalhar com alto padrão na arquitetura e a gente vai estar discorrendo aqui das principais vantagens desse nicho e principalmente como é que a gente atrai esses clientes, né? Então, muitas vezes me perguntam, né, Leonardo, mas como que eu vou entrar no alto padrão? Como que eu vou conseguir entrar nesse nicho, né? A gente entra no nicho quando a gente tem clientes desse nicho. Então, quando tu começar a formar clientela nesse nicho, aí sim dá para dizer que tu entrou nesse nicho. E por que a gente vai querer então entrar nesse nicho de alto padrão? Bom, em primeiro lugar, é porque ele é um nicho que a gente consegue explorar mais a nossa arquitetura e a gente também tem o potencial de ser muito melhor remunerado por ela, né? E então, com esse nicho, eu acho que a gente consegue fazer uma arquitetura mais especial, mais conceitual. O cliente de alto padrão, ele espera que a gente realmente tenha uma arquitetura especial. Ele não espera que seja convencional, ele realmente quer que seja algo que toque ele de alguma maneira, né? E para isso, a arquitetura ela não é tão técnica, ela não é tão funcional. Por exemplo, um corredor normal, ele não precisa ter o seu 90 centímetros, no caso de um corredor interno ou 1,20, né? A gente poderia estar explorando corredores, né? Circulações com dimensões bem mais vantajosas. Por exemplo, quando a gente vai estar otimizando uma planta baixa convencional, a gente está sempre querendo otimizar a circulação, reduzindo a área de circulação, porque circulação é uma área, digamos, praticamente de desperdício, né? Ninguém usa a circulação. Mas quando a gente fala de alto padrão, a gente começa a inverter essas lógicas e às vezes pode ser interessante ter bastante espaços de circulação, espaços mais vantajosos, talvez até mesmo espaços que são bem mais generosos, e para isso a gente acaba até investindo em espaços ociosos ou uma questão que é um pouco mais não tão racional, né? A explicação dela não é muito racional pelo qual ela existe, e tudo isso tem um motivo, né? Tem um porquê, e o porquê disso é criar o especial, e a gente vai estar discutindo aqui nessa live o que é o especial segundo o ponto de vista do cliente.
Acho que a primeira vez que caiu a ficha para mim disso foi quando eu fui fazer um projeto ainda acadêmico, né, na faculdade, e eu tinha que fazer o projeto de um museu. E ali que acho que primeiro eu fiz um projeto, no semestre passado tinha feito um projeto de um edifício residencial em que a gente devia otimizar as plantas baixas, né, usando sempre o mínimo das dimensões. Mas chegou um momento em que depois no próximo semestre tinha que fazer um projeto de um museu, e o museu invertia toda a lógica, né? Então, tudo que a gente tinha que otimizar num projeto de um edifício residencial, a gente tinha que inverter toda a lógica e fazer algo realmente muito especial nesse projeto de museu. Então, grandes circulações, a circulação, no caso, talvez é o aspecto mais importante, né, de um museu, né, porque as pessoas vão lá só para circular e admirar e conhecer as obras. Então, ele não é um espaço tão funcional assim, né, digamos, ou pelo menos é completamente disruptivo o que a gente entende por funcional quando a gente vai projetar um museu. E aquilo ficou muito na minha cabeça, e depois, anos mais tarde, entrevistas com clientes, quando eu estava fazendo minhas casas, já casas de alto padrão, né, eu estava pelo menos iniciando nesse meio, eu começava a observar que os clientes eles comentavam muito das suas experiências em resorts. Então eles gostavam de tomar um café da manhã fora de casa, junto a um jardim, uma sacada bacana, com vegetação, pode ser uma mesinha pequena. E começavam a relatar uma série de espaços, né, uma lareira externa, né, uma lareira que fica aberta no pátio. Eles começaram a relatar uma série de espaços que não são convencionais de uma arquitetura, são espaços que ninguém precisa, não é essencial, né? Quando a gente pensa numa arquitetura funcional, a gente sempre está pensando que tem que ter um espaço ideal ali, que é para tomar o café da manhã, e esse espaço ideal também ele vai servir como espaço para todas as outras refeições, e a gente não tem então aquele espaço, digamos, que é mais que ele fica tão a gente não fica só no funcional, a gente tem que criar algo especial, e esse especial ele vai no sentido do inusitado, e esse inusitado ele tem que realmente instigar, né? Ele tem que realmente tá tocando o cliente de uma maneira especial, e essa maneira especial ela tem tudo a ver com as experiências passadas do cliente. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso, uma imersão com uma psicanalista em São Paulo, e era um tema focado em entender os aspectos psicológicos de consumo do consumidor de alto padrão. Então, os aspectos psicológicos e comportamentais do consumidor de alto padrão. E naquela classe, eu era o único arquiteto de lá, e então era uma série de empresários de vários nichos, e teve então essa psicanalista, ela começou a aplicar o modelo, ela explicou todo o comportamento do consumidor de luxo a partir de um modelo de Lacan. Lacan é um psicanalista francês que que é muito conhecido, né, por ser um dos principais discípulos de Freud. E então ela discorreu toda aquela imersão através desse princípio de Lacan. Basicamente, o princípio de Lacan diz que Jacques Lacan, um psicanalista francês, ele diz que a gente precisa tentar reconhecer ou tentar identificar o que é o petit A. Petit A seria o pequeno A de cada um, seria um verdadeiro desejo, uma verdadeira motivação que cada um tem, e ele vem de dentro da pessoa e não de fora. O que geralmente a gente pensa que é uma marca de luxo, né? A gente sempre pensa que é muito vinculada à ostentação, e quando a gente fala do petit A, ela é bem o contrário, ela vai para um caminho oposto, que é a da ostentação, mas sim que ele vai que vem de dentro do cliente, é um desejo muito íntimo, e ele pode ser muito simples, ele pode ser simplesmente vinculado a tomar um café da manhã num jardim, numa mesinha pequena, pode ser uma cadeira que nem é tão confortável assim, ele pode ser simplesmente desfrutar de um pouco de sol, né? Por que não tomar um café da manhã no sol, e pode ser
pequenos prazeres, como ter uma mesa mais rústica, por exemplo, de ter uma madeira mais sólida, entendeu? Uma madeira mais maciça e sentir os veios da madeira, as imperfeições da madeira, sentir, ter um contato mais próximo da natureza. E muitas vezes esse contato com a natureza a gente está deixando de lado algo que é mais sofisticado, algo que é mais ostentativo, né? Que ostenta menos. E isso que é o bacana, assim, ela começou a discorrer de questões, de conceitos, né? Até que ponto, como que acontece os aspectos de obsessivo, né? Das pessoas, e como que as marcas acabam usando acabam explorando o aspecto obsessivo das pessoas, de plantar nas pessoas o consumo exagerado. E na verdade o modelo de Lacan, ou o modelo que ela fez uma tradução, né, para o modelo de consumo, aquela psicanalista, ela diz que o verdadeiro alto padrão vai muito longe disso, né? E sim, a gente está muito mais ajudando o consumidor a ter um verdadeiro prazer, uma verdadeira felicidade ao estar propondo uma solução, um produto, um serviço para ele, e não ao contrário de a gente inventar o que a gente quer e simplesmente empurra a goela abaixo para o cliente. Ele é um tema que envolve bastante lado psicológico. Então, depois daquela imersão, eu consegui perceber que o verdadeiro alto padrão, ele está muito mais nesse modelo realmente, de tu ter uma grande proximidade, tu conseguir te aproximar bastante com o cliente, e tu então conseguir traduzir aqueles verdadeiros desejos, aquilo que tu realmente acha que vai realmente trazer felicidade para o cliente, tu botar isso no projeto, e não somente mas melhor dizendo, e não tu ficar inventando uma moda, uma tendência que está nacional, que está surgindo nas revistas, e tu tentar empurrar isso no teu projeto para o cliente, né? Se o cliente não precisa de algo tão caro, tão sofisticado. Eu já fiz uma casa, por exemplo, que era uma casa muito grande, em que o cliente não queria piscina. Então parecia ser um absurdo, né? Uma casa tão grande e o cliente não queria uma piscina, e parecia que faltava alguma coisa na casa. Mas aquilo traduzia perfeitamente o que aquele casal acreditava, por ser uma arquitetura de qualidade, uma casa de qualidade, era realmente não ter esse tipo de coisa na casa, né? Então, ele não queria nem gramado, né, na casa. Então eu inventei um grande espaço com grama amendoim, né? Não sei se vocês conhecem. Grama amendoim não é uma grama de verdade, ela é uma plantinha que praticamente não cresce, porque na verdade o cliente, não é que ele não queria nenhum verde, ele gostava de ver o verde, né? De ver as plantas na casa. Ele não queria era ter o compromisso de uma manutenção frequente, de ficar cortando grama. E daí, na investigação, na entrevista com o cliente, eu então identifiquei isso e propus então uma solução de planta que não precisasse ficar cortando toda hora. Moral da história. Como é então que tu vai atrair clientes de alto padrão na arquitetura? Bom, em primeiro lugar, se tu quer ter uma marca muito, muito forte na arquitetura, tu vai ter que entender um conceito muito bacana de marketing, que é um conceito que explora um pouco de desvio padrão, em que existe uma grande, né, uma curva assim, tá? Existe um grande número de pessoas que eles começam a consumir um produto depois que aquele produto foi validado no mercado, tá? Basicamente é isso que essa teoria diz. Então, a maioria das pessoas só vão consumir o teu produto depois que ele já tiver validado no mercado. Ok, mas como é que tu vai validar um produto no mercado? Para validar o teu produto no mercado, primeiro tu vai ter que vender para aqueles que eles chamam de Early Adopters. Early Adopters são aqueles consumidores que eles compram o teu produto antes de ele estar validado. Eles simplesmente confiam em ti e eles já querem comprar.
Isso vale não só para o alto padrão, mas vale para vários outros mercados. Mas se tu entender isso para o alto padrão, tu vai entender que também tu vai poder explorar na tua marca. O alto padrão, ele tem algumas necessidades, e se tu começar a expressar isso no teu material, no teu portfólio, na maneira com que tu apresenta os teus projetos, alguma característica especial que ela se diferencia dos demais, se tu vai analisar qual é o teu mercado, quais são os teus possíveis concorrentes, e se tu começar a implantar algo que é bem diferente do que eles, e tu começar mais do que simplesmente um design diferente, mas tu começar a desenvolver uma narrativa no teu material, a tu desenvolver uma nova perspectiva, um storytelling, né? Uma narrativa seria uma história perfeita. O que é uma narrativa? É tu dar um significado para tudo aquilo que tu está apresentando. Se tu começa a contar uma história com os teus projetos, se tu começa a tirar uma foto de uma pedra e começa a contar uma história sobre essa pedra, só uma simples pedra, e tu começa a criar algo ao redor dessa pedra, e tu começa a desenvolver um motivo, um porquê que essa pedra existe, um porquê que é bacana essa pedra, e tu pode trazer conceitos, sei lá, de sustentabilidade, por exemplo, que muitas vezes isso pode ser bacana para o alto padrão. Tu pode desenvolver um conceito de contato com a natureza, um conceito de autenticidade, que é uma coisa muito forte de alto padrão. Então, quando eu digo para os meus clientes que basicamente a gente não usa pintura, que a gente só usa revestimentos naturais, se a gente quer alguma coisa, sei lá, bege, a gente vai usar um tom de madeira claro, se a gente quer um marrom, a gente usa um tom de madeira escuro, se a gente quer uma coisa amarela, a gente pode usar uma pedra, se a gente quer um tom avermelhado, escuro, a gente pode usar um aço cortem, se a gente quer um cinza, a gente usa um outro tipo de metal ou um outro tipo de pedra. Então a gente não usa a tinta, né, que é um material mais artificial, e a gente usa então os próprios elementos naturais. E por que isso? Porque eles são mais duráveis, porque eles são autênticos, porque tu não requer manutenção. Então tudo que é autêntico ele se sustenta, né? Ele dura mais tempo. Então tu começa a trazer os motivos de tudo isso, tu começa a ter um discurso mais forte, e isso vai começar a atrair pessoas que valorizam essa autenticidade, e geralmente isso está muito ligado ao verdadeiro alto padrão. E algumas pessoas pensam que o alto padrão está muito vinculado àquela ostentação de grandes lustres, aquelas grandes escadas envidraçadas voltadas para a rua, em que ostenta para os outros e que mostra muita coisa para os outros. E na verdade esse não é o alto padrão de verdade. O alto padrão de verdade é algo que é muito bacana e que traz muita felicidade para o usuário realmente, né? Isso que é o principal, assim. E a gente tem que ter noção e pensar numa estratégia de como mostrar tudo isso. Uma coisa muito bacana que também tu pode estar explorando, que vale a pena realmente explorar, é tu começar a expor para o teu cliente todas as razões, os benefícios fisiológicos que a tua arquitetura está trazendo. Por exemplo, que tu realmente se preocupa com o sistema circadiano do cliente. O sistema circadiano é aquele que é circadiano, significa cerca de um dia, né? Então tem todo o metabolismo do cliente, como a importância de ele receber a luz natural de manhã, e que ele está gerando cortisol, que isso deixa ele acordado, a importância de tu usar a iluminação correta quando está anoitecendo, para que ele vai começando a produção de melanina, e melatonina, começa a produção de melatonina, e a melatonina, quando começa a ser produzida na hora certa, na quantidade certa, isso faz com que tu tenha um sono super tranquilo e super relaxante, e tu consegue revitalizar, recarrega as energias, e tu vai ter um dia seguinte muito mais produtivo. Isso tem tudo a ver com a arquitetura, tem tudo a ver com a maneira com que tu faz o teu luminotécnico. Então, quando tu está propondo uma lareira, tu não está propondo aquela lareira somente por questões estéticas ou por uma questão até de ostentação, mas sim tu está dizendo para o cliente
que o fogo tem uma luz bem laranja, bem avermelhada, bem amarela, né? E aquela luz que vem de baixo para cima intensifica a produção de melatonina, que faz com que ele, né, já comece a relaxar, ter aquele descanso natural, tudo isso de maneira super natural. E também tu está levando ao conceito tu está trazendo o conceito dos nossos antepassados que viviam nas cavernas e se reuniam ao redor do fogo. E realmente o fogo é relaxante, o barulhinho do fogo é relaxante. E se não me engano, tem a deusa, eu esqueci o nome da deusa, né? Tem uma deusa da mitologia grega que ela é a deusa que representa a família, né? E ela é representada também pelo fogo, né? Então pela lareira, porque na mitologia grega também toda a família se reunia ao redor do fogo. E então esses conceitos de autenticidade, conceitos de família, conceito da verdadeira felicidade, que vão totalmente fora a questão de ostentação, tu começa a afastar o lado da ostentação e tu começa a realmente trazer esses conceitos muito fortes e tu começa a vincular a tua marca a isso, a esses conceitos que são mais genuínos do ser humano. Tu começa a filtrar o público que tu atrai. Isso tu vai fazer de várias maneiras. Em primeiro lugar, tu sempre vai fazer isso durante as tuas reuniões, as tuas conversas com o cliente. Depois tu também vai ter que fazer isso, tu vai dar um jeito de extravasar isso para tua mídia social, para o teu Instagram. Tu pode fazer isso, poderia fazer com, né, vídeos curtos, né? Tu simplesmente liga a tua câmera no teu celular, no teu escritório, tu começa a discorrer um assunto qualquer, entendeu? E vai lá, posta no Instagram, se tu quiser tu mostra um projeto, vai ser bem interessante, né? Tu vai lá, tu tá mostrando uma lareira e tu conta uma história da lareira, entendeu? Do porquê da lareira. E aquilo começa a plantar no cliente aquela percepção que tu realmente é um profissional diferenciado e que tu tem uma essência, tu vai muito além de uma produção de desenhos. Então, já falei algumas vezes, né? O cliente não quer contratar projeto, né? O cliente ele quer mais do que um projeto. E então, quando o profissional consegue entregar mais do que projeto, isso sim é que tu tá tendo um verdadeiro diferencial. E o mais bacana de tudo isso é que tu começa a navegar num mundo que não tem concorrência. Tu começa a formar uma legião de fãs. Vai ter uma série de fãs que vão estar sonhando em ter um projeto contigo. E com isso, esses fãs, mesmo que eles não tenham dinheiro para comprar um projeto contigo, por algum motivo eles vão estar fortalecendo a tua marca e vai fazer com que aqueles que têm poder aquisitivo para consumir o teu produto, o teu serviço, esses sim, eles vão estar muito mais prontos e validados, né? Vai ter uma validação da tua qualidade. Então, a maneira com que tu realmente atrai o cliente de alto padrão, ele é uma maneira, digamos que é uma série de coisas. Com certeza tu tem que traduzir isso, que é juntando a produção de imagens de maneira super estratégica e com storytelling e narrativa, né? Então, vou tentar englobar aqui narrativa e storytelling é uma mesma coisa, tá? Então, seria um conjunto de imagens com uma história. E essa história também pode ser uma mistura com as tuas fotos, mas principalmente um vídeo, se tu puder estar explicando. E junto com a apresentação de projetos, se tu conseguir depoimento de cliente, isso aí é o perfeito, né? Um cliente falando da sensação de estar usufruindo de um projeto teu. Quando o ser humano fala sobre sensações, a comunicação fica muito mais forte. Se eu começar a discorrer uma série de questões técnicas aqui, a tendência é que isso seja esquecido facilmente. Agora, se eu começar a falar de como eu me sentia, como eu estou me sentindo, ou como que tu vai fazer, como que eu fiz alguém se sentir, isso aí é muito mais memorável. Tem uma frase que diz, né, que tu pode sempre esquecer
o que alguém falou, né? Mas a gente nunca esquece o que aquela pessoa, como aquela pessoa te fez tu te sentir. Então, a questão de sensação, a questão sensorial, a questão de sentir é muito, muito impactante, é muito memorável. Se tu conseguir arrancar de um cliente um depoimento, fazer ele se abrir dos sentimentos que todo o teu serviço faz, o teu projeto faz, isso aí ele tem um impacto muito forte no teu marketing e vale muito a pena tu tá tentando divulgar isso, tá? E o alto padrão, ele não precisa, depende do nível, né? Tem vários níveis de alto padrão, tá? Mas um altíssimo alto padrão, ele não precisa de uma super aprovação da massa, tá? Ele quer dizer o seguinte, que ele não precisa contratar o escritório mais famoso que existe. Ele pode contratar alguém que ele julga ser especial. Por exemplo, ele fazendo uma analogia com um restaurante. Existe alguns restaurantes que são super disputados, são super caros e eles são bem pequenininhos. Tem poucos lugares na mesa e tem um atendimento super especial, super personalizado. E esses restaurantes bem pequenininhos ficam num lugarzinho até meio apertadinho, assim, com uma porta sem placa. É muito comum. Esses restaurantes, eles não têm nem placas, né? Não tem nem o nome do restaurante em cima. Chega a ser até meio escondido. Isso é o que a gente poderia estar traduzindo para a arquitetura como um escritório boutique. Ele é um escritório boutique. Ele tem uma postura toda diferente do restante do mercado e ele consegue... Ele quebra uma série de padrões e ele atrai um cliente porque o cliente ele está se sentindo especial, ele está sentindo ele se sente único ao não estar escolhendo uma coisa que está todo mundo pegando, tá? Isso é uma coisa que é bem interessante. Também são estratégias de mercado, tá? Tu pode ter uma estratégia de querer ter um escritório gigante com muitos e muitos clientes, ou também tu pode ter uma estratégia que tu é um escritório meio boutique, que até é meio difícil de acessar, que às vezes tu poderia inventar uma regra que se fosse cabível para ti, que tu só aceita clientes que vêm de indicação, entendeu? Tu não aceita nenhum cliente que não venha que simplesmente liga para o teu escritório e quer fazer um projeto contigo. Se tu cria uma barreira de entrada, o que faz? Faz com que tu fique escasso, tu é de difícil acesso e tu pode estar plantando na cabeça do teu consumidor que tu é alguém muito raro, muito especial e que tu deve ter algo especial pelo qual vale a pena a gente investir em ti, né? Outra coisa massa que tu pode estar fazendo para atrair o teu cliente de alto padrão outra coisa, né, uma questão só massa, mas sim é fundamental para isso. Tu vai precisar ter um posicionamento muito claro e muito definido. O ideal se tu quer desfrutar um verdadeiro alto padrão, que tu escolha um posicionamento que não tem ninguém no mercado, tá? De preferência no teu mercado local, no teu mercado imediato, assim, que seria a tua cidade, né, as cidades ao redor. E isso aí tu vai ter que ser o primeiro a estar adotando isso, né? Então, por mais que depois alguém vai querer te copiar, é muito importante que tu seja o primeiro a estar divulgando, a estar trabalhando com isso. E quando a gente escolhe um nicho na arquitetura, é comum que a gente, em algum momento, vai surgir projetos que estão um pouco fora daquele nicho. E se tu precisar muito fazer, tu faz só para gerar caixa, mas não divulga. Mas se tu puder sempre ficar naquele mesmo nicho e tu começa a produzir e divulgar muito material e tu começa a ficar
a criar uma autoridade para que tu seja um verdadeiro especialista nesse nicho, isso é o que mais vai funcionar. Isso aí eu diria que é imprescindível, tá? No meu caso, traduzindo isso na prática, no meu caso, chegou um momento em que eu fazia vários projetos, fazia projetos de clínicas médicas, fazia projetos de concurso de arquitetura, projetos urbanos. Se alguém me pedia para fazer uma reforma da fachada da loja, eu fazia. Se alguém me pedia para fazer estudos gerais, eu fazia. Mas chegou um momento em que eu descobri que existia a arquitetura de casas de alto padrão, que foi meio por acaso, né, que isso surgiu na minha vida, foi o meu primo que me contratou e tal. E quando eu comecei a atuar no mundo de casas, eu vi que começou a crescer, começou a aparecer novas casas para mim, e eu comecei a gostar de trabalhar com isso. E daí eu comecei a desenvolver uma estratégia de blindar o meu portfólio. Não foi imediatamente, né? Eu demorei um tempo para descobrir isso, tá? Que quanto mais eu blindava o meu portfólio, quanto mais eu excluía os outros projetos que não tinha nada a ver com isso, mais eu estava me tornando uma referência de casas de alto padrão na minha região, e mais clientes querendo casas me ligavam. E eu vi que quando eu comecei a fazer isso, parou de eu receber ligações de casas pequenas, de projetos pequenos. Comecei a parar de receber ligações de alguém querendo fazer um predinho não sei aonde, entendeu? E isso eu achei que foi muito massa para mim, porque quando tu desenvolve um nicho, quando tu trabalha só num nicho, tu tem uma série de vantagens, né? Depois que tu fica especialista nele, tu produz teus projetos muito mais rápido, tu já conhece todos os trâmites, tanto legais quanto técnicos, tu já começa a entender as necessidades daquele tipo de cliente, tu começa a entender o tempo necessário para os prazos, tu começa a entender muito bem como é que funciona a estrutura, as instalações disso, tu já sabe praticamente de cor como vai ser o final do projeto, que tipo de sistema de irrigação tu vai precisar, que tipo de automação, que tipo de luminotécnico. Tu já viu pelo tipo de cliente, tu já sabe se aquele cliente é um sistema, ele vai usar um sistema VRF de ar-condicionado, ou se ele vai usar um multisplit, entendeu? Tu já sabe muita coisa só pelo tipo de cliente, porque de tanto tu conversar com fornecedores sobre esse tipo de cliente, né, para esse tipo de projetos, tu já praticamente já sabe o que os consultores, os outros engenheiros complementares, eles vão estar propondo para esse tipo de projeto, tá? E isso agiliza muito o teu processo, tu começa a produzir isso de maneira muito rápida, e essa parte técnica, né, tu começa a vencer ela de maneira muito rápida, e vai te sobrar muito tempo, começa a te sobrar muito mais tempo para tu investir na parte criativa dos projetos. Bom, como que acontece também? Eu vou falar agora de alguns erros que eu já fiz, tá? Uma vez chegou um cliente muito, muito rico no meu escritório, e ele queria um estudo de uma casa. E era uma casa muito grande, tinha 4 andares a casa. Eu vou até publicar ela depois do meu stories. Era uma casa muito grande, com 4 andares. E isso no interior do Rio Grande do Sul, né? Interior do Rio Grande do Sul. Então eu era um cara muito rico. E era praticamente 2 casas grandes, uma em cima da outra. E eu fiz então um estudo, só que eu cobrei muito pouco para fazer aquele estudo, porque eu estava acreditando que se eu cobrasse pouquinho e mostrasse um grande trabalho para ele iria se encantar com aquele projeto e ia me contratar então. Ele iria se encantar com o projeto e ia me contratar. Só que não foi o que aconteceu. Eu acabei fiz um grande trabalho, acabei cobrando bem pouquinho para ele. Eu entreguei um material bem bacana para ele, né? E eu acho que o jeito de eu ter cobrado pouquinho, eu acho que deu uma sensação nele que aquilo não tinha tanto valor, tá? Então, eu acho que o legal tu tem que tentar, com um cliente desse, tenta conversar bastante, seja super simpático e nem cobra nada, entendeu? Tenta ajudar muito ele, mas quando for para desenhar, eu acho que tu tem que sentar com ele e cobrar um valor bem mais robusto, tá? Tem que ser um valor bem mais considerável. E eu acho que aquele foi um erro que eu fiz, de ter feito um trabalho bem bacana
cobrando um valor bem baixo para ele, e que era só um estudo inicial, né? E depois ele acabou não retornando. Então acho que seria muito mais interessante eu tentar vender um conceito bem mais robusto, em que eu criasse uma série de etapas, e criasse uma sequência de reuniões e que estivesse construindo uma evolução. Isso é uma certa narrativa, né? Que eu estou construindo um início, um meio e um fim para aquela etapa. Depois ele pode ter um outro capítulo, né? Que seria uma continuação daquele projeto, que daí sim vai para uma parte mais técnica, que vai para as vias de fato, que seria a aprovação do projeto, né? Uma revisão de todo o conceito inicial, aprovação no órgão legal, produção do executivo e está pronto para a obra. Tá? Eu poderia fazer tudo isso ter organizado melhor, mas não, eu fui seguindo meu feeling. Eu faço muito isso, né? Sempre fiz muito isso. Eu fiz muitas experimentações. Eu nunca fui de seguir o protocolo, o status quo, assim. Nunca fui de seguir o que todo o pessoal está fazendo e o que é o padrãozinho fazer. Eu sempre inventei muita moda, quebrei muitas regras, né? E isso teve uma série de benefícios para mim, porque eu descobri muita coisa que funciona, mas também para descobrir esse monte de coisa que funciona também eu acabei tendo que me deparar com uma série de coisas que não funcionam. E isso é o que realmente acho que me fez aprender muito e, né, consigo ter bastante coisa para conversar. Outra coisa que aconteceu nesse projeto é que eu acho que para ter um segmento melhor eu deveria fazer com que o cliente se comprometesse mais. Aqui tem uma teoria que diz o seguinte, tá? Que a pessoa precisa se comprometer para ela conseguir evoluir, tá? É uma teoria bem psicológica. E, por exemplo, se tu ganhar alguma coisa de graça, tu tem uma tendência a não valorizar aquela coisa. Agora, se tu teve que sofrer de alguma maneira, teve pagando, por exemplo, tá? E daí tu tem uma tendência a valorizar muito mais. Digamos, se tu tá pagando do que tu, né, não tá pagando. Por isso que quando alguém faz um pacote anual de uma academia, paga o ano inteiro, no início ela começa a ir, porque aquilo doeu para ela pagar todo aquele dinheiro. Mas depois, com o tempo, se ela ela esquece que pagou tudo aquilo, porque ela já assimilou todo aquele dinheiro que ela pagou, e daí ela esqueceu, né, que estava pagando. Dá uma sensação que todo aquele novo tempo tá de graça, e daí ela acaba não indo para aquela academia, né? E então, se a pessoa está pagando mensalmente, é mais fácil de ela conseguir ir, porque a cada mês está sendo lembrado que ela está pagando para aquela academia, e faz mais fácil ela ir, né? E então, no caso de alto padrão, se o cara é muito, muito rico, às vezes, mesmo tu cobrando um valor mais caro do cliente, pode ser que ele não se sensibilize e não se engaje tanto. Então, tu tem que envolver outro ativo dele, que é o tempo. A gente tem que envolver com tarefas, né, chamando ele para mais reuniões e fazendo ele se abrir muito para o projeto. Aquele outro erro que eu fiz com o cliente, ele fez uma breve explicação do que ele queria, anotei tudo e já saí fazendo o projeto bem rápido. Eu acho que esse foi um problema grave, mas uma característica que acabou definindo o porquê que eu não fechei depois aquele projeto. Só fiz um estudo inicial, que eu cobrei pouco, né, que praticamente não, né, empatou, assim, né, não, só pagou o custo da minha equipe ali, não tive lucro diretamente com isso. Se eu pego e faço com que o cliente ele fique mais, ele se envolva mais, ele tem mais atividades que ele tem que fazer, ele tem mais entrevistas que ele tem que fazer durante esse processo do projeto, que ele tem que, por exemplo, tem mais visitas que ele tem que ir no meu escritório, ou eu que tenho que ir no escritório dele, ele tem mais coisas que ele tem que responder para mim, e ele tem mais etapas do projeto que ele vai ter que avaliar. Então, em vez de entregar uma proposta inteira que já tinha planta baixa com 3D, por exemplo, eu poderia quebrar isso, primeiro fazer só um zoneamento com áreas, talvez, com uma coisa com referências, pode ser. Depois eu vou para uma planta baixa, fazer um anteprojeto realmente, propriamente dito, né? Depois a gente vai para uma etapa de planta baixa, valida toda a planta baixa, tu vai validando
isso com 3D, com a renderização paralelamente. Tu não precisa mostrar os renders, só valida para ti, ver se o que tu está desenhando em planta baixa está ficando bonito, conforme tu acredita seja bacana. E depois que o cliente aprovou a planta baixa, aí sim tu vem com 3D, tá? Para ele. E daí o 3D vai no sentido de estar validando o conceito, validando fachadas e também já se encaminhando para um encerramento daquela etapa, indo para uma etapa mais avançada. E o 3D, como ele é a coisa que mais encanta os clientes, tu tá acabando em alto estilo, tu tá encerrando aquela etapa em alto estilo e o cliente fica mais sedento por querer mais, que é avançar para as próximas etapas, que seria, digamos, a aprovação da prefeitura e ir para o executivo, propriamente dito. Então, isso, de certa forma, é uma construção de uma narrativa, né? Isso já agora, no caso, todo o projeto tem uma história, né? E quando tu começa a vender isso para o cliente, começa a entregar isso para o cliente, tem uma tendência a estar muito mais engajando. Todos os projetos que eu fiz isso tiveram muito mais sucesso e os projetos que eu acabei naquela ansiedade de querer surpreender o cliente com uma grande resposta incrível, muito rápida, na verdade, que é muito mais difícil para eu fazer, aquilo é o que menos surta efeito. Moral da história: é muito melhor tu cobrar caro, tu vai ter, é melhor para o cliente e melhor para ti. E é muito melhor tu fazer devagar, e é melhor para o cliente e fazer para ti, tá? Então, eu cobrei barato e fiz rápido, e isso não foi bom nem para mim, nem para o cliente. Como é que tu vai prospectar um cliente de alto padrão? Tu vai ter que atrair esse cliente de alto padrão, tu vai ter que plantar nele um sentimento de que tu é especial, o teu trabalho é especial. Se o teu trabalho for parecido com o que já tem outros escritórios fazendo, dificilmente tu vai conseguir virar uma referência nesse segmento. Outra coisa importante para tu entrar em alto padrão é, talvez seja meio óbvio, né? Mas como eu não falei, acho que eu tenho que falar. Tu vai ter que mostrar somente exemplos de casas, renders ou sei lá, ambientes, né? Pode ser também um corporativo de alto padrão, né? Tu poderia ter uma especialização que é só ambientes comerciais de alto padrão, que é um nicho bem interessante, né? Se tu tá numa cidade maior, por exemplo, uma capital, isso pode ser um nicho bem bacana. E então tu vai ter que mostrar uma série de imagens que estão completamente alinhados com o teu discurso. Se tu misturar e tu tá falando que tu é especialista em grandes, sei lá, vamos supor, em casas de alto padrão, e daqui a pouco tu mostra uma casa pequenininha, isso abala, né? Isso abala o teu discurso, tá? Esse é uma característica. Eu acho que se tu for fazer uma casa pequenininha, até não... Se tu só fazer e tu precisa de caixa, e aquilo tá gerando um bom caixa para ti, tu vai conseguir fazer rápido, te livrar rápido, ok, faça, mas não publique ela, não deixe ela exposta, tá? Porque isso vai atrapalhar o teu discurso. Para alto padrão, assim, em primeiro lugar, eu acho que é muito interessante tu estudar como que os escritórios de alto padrão se comportam. Tu começa a estudar em várias mídias, começa a estudar o site e tu começa a entender o tipo de público que eles estão atendendo, tá? E tu começa a entender como é que eles se comportam. Aí sim, tu vai começar a desenvolver uma estratégia, um posicionamento e uma estratégia de produção de material para isso. E a gente pode estar também discorrendo em outro momento como é que a gente pode desenvolver na prática, assim, essa estratégia de produção de conteúdo para atrair esse público. E se tu quiser mais velocidade ainda, tu pode impulsionar isso no teu Instagram, por exemplo, e selecionando um público específico, né? Não que tu vai acertar na mosca aquele público, mas mais ou menos tu tem como acertar na tua cidade, e aí sim tu vai estar atraindo esse público certo.
E por que trabalhar com alto padrão? Eu gosto de trabalhar com alto padrão porque ele me dá liberdade de criação, me dá liberdade de conceituação. Ele tem são budgets mais altos, eu consigo, se eu gosto de trabalhar, por exemplo, quero fazer uma grande área de madeira, eu consigo fazer com alto padrão. Se eu não trabalhasse com alto padrão, isso ficaria economicamente inviável, a conta não fecha. E eu posso fazer um concreto aparente massa, uma grande extensão. O cliente ele tem uma cultura de aceitar isso. Ele é um cara que consome materiais sofisticados, revistas sofisticadas, ele viaja, então ele vê que isso é bonito. E eu também posso chamar um consultor especializado nisso. O consultor ele só vai fazer um tratamento, só vai certificar que o tratamento daquele concreto vai ser muito bacana. E ele vai cobrar, sei lá, dezenas de milhares de reais só para fazer isso. E o cliente vai pagar isso porque ele realmente está acreditando que aquilo vai gerar valor para ele. Então, tudo começa a ser como deveria realmente ser, porque o cliente tem dinheiro para pagar o serviço completo e tudo fica mais bonito quando é o serviço completo, né? Quando a gente trabalha com um padrão mais convencional, a gente tem que lidar com as limitações convencionais. Olha só, veio 2 perguntas aqui. Você já se embananou em algum processo da construção do seu projeto? Qual o seu maior medo? De saber resolver abacaxis. O meu maior medo não é esse. O meu maior medo é que os clientes mudem o projeto. E eu tenho esse medo porque às vezes acontece. E para evitar isso, eu tenho que ter uma relação muito próxima com o cliente. Eu tenho que vender para o cliente uma autoridade que aquilo realmente é muito bom. Que isso tem tudo a ver com a construção da marca, né? Eu tenho que ter uma marca muito forte. Então, às vezes eu vejo que o cliente, por algum motivo, não comprou muito a minha marca ainda, e dele tá meio inseguro, e daí vem o construtor e diz, quem sabe a gente faz um pouquinho diferente, e daí o construtor diz o motivo, porque é mais fácil, ou porque é mais barato, não sei porquê, ou porque todo mundo faz assim, e daí o cliente, né, eu não estou presente na obra ali, o cliente vai na onda do construtor e vamos fazer desse jeito então que tu está falando. E daí começa a desfigurar o projeto. Agora, abacaxi, isso que é o legal, né? Porque quando a gente começa a ficar num nicho, a gente se especializa num nicho, a gente está sempre trabalhando naquele nicho e a gente fica muito experiente naquele nicho e fica muito seguro. Depois de fazer um concreto aparente, especificar como é que tu detalha, como é que tu especifica, como é que tu que tipo de impacto vai ter na tua obra, no teu projeto, depois os próximos já sabe como é e fica muito tranquilo. Então, trabalhar com painéis de madeira, aqueles grandes painéis sanfonados. Então, o primeiro tu não sabe como funciona, tu não sabe se tu está desenhando tá certo ou não, fica cheio de medos, mas depois que tu fica repetindo, daí fica fácil, entendeu? Por isso que é importante a gente estar num nicho, tudo fica melhor, né? Porque então a gente começa a cobrar cada vez mais caro e começa a trabalhar cada vez menos, né? Quando a gente escolhe um nicho. E se tu pulveriza teus nichos, tu tem que trabalhar cada vez mais, porque tu tem que aprender os nichos. Cada nicho tem uma característica diferente, necessidades diferentes, vai ter que aprender mais. E tu acaba ganhando menos porque tu não é especialista naquele nicho novo que tu tá entrando, tá? Então, quanto mais tu pular de nicho para nicho, mais tu trabalha e menos tu ganha. Quanto mais tu ficar num nicho, mais tu ganha e menos tu trabalha. O Instagram é a melhor rede social para atingir e chegar a esses clientes de alto padrão? Eu acredito que sim, tá? Porque basicamente hoje a gente tem 2 grandes mídias para anunciar, tá? Tem mais, mas eu vou resumir em 2, tá? O mundo de anúncios é gigante. Vou resumir em 2, que é o Instagram/Facebook, e tem o YouTube/Google, né? O Google/YouTube. E são 2 caminhos diferentes. O Instagram, tu impulsiona por comportamento, tá? Então ele vai escolher o Instagram, a coisa aparece na frente do teu cliente. Tu vai escolher um comportamento que ele tem e interesses que ele tem, e ele vai aparecer uma publicação tua na frente dele de repente, tá?
patrocinada. E daí, se ele gostou, ele vai começar a te seguir, vai saber mais informações, vai entrar em contato contigo em algum momento, né? Se ele realmente está gostando daquilo. Não é num único post, provavelmente, que ele faz isso, né? A não ser que tu tenha uma abordagem muito forte, que seja um outro tema, tá? No Instagram, tu aparece de repente para ele. No Google, ele que procura, tá? Então, isso é uma outra coisa que também tem que fazer. O cliente, quando ele está procurando um projeto, o que ele vai escrever ali? Arquiteto Porto Alegre, entendeu? Vai ver lá. Então, escreve tu aí, Arquiteto Porto Alegre. Se tu fosse um cliente procurando um projeto em Porto Alegre, o que tu vai escrever? Vem escrever Arquiteto Porto Alegre. Se tu pesquisar no Google agora, vê qual é o primeiro lugar em busca orgânica que tem ali. Né? Provavelmente vai ser o meu escritório. Se não for o primeiro meu, vai ser primeiro ou segundo, porque depende de Google para Google. Geralmente quando eu olho, quando eu olho está sempre primeiro. E como escritório, né? Escritório de maneira orgânica. Então, quando o Google é para quando o cara já decidiu. O cara já sabe que ele está procurando um arquiteto e ele quer decidir agora, e ele foi no Google e está procurando os arquitetos na tua cidade, e daí tu tem que estar figurando ali. Se tu não está na primeira página, então tu vai ter que fazer um anúncio para estar por ali, e vai ter que ter uma chamada interessante, daí o cara vai olhar, vai pesquisar, né? Outro jeito de fazer um anúncio bacana é ter um condomínio, um Alphaville na tua cidade, né? Então tu vai lá, faz um anúncio no Google, por exemplo, que é Casas Alphaville Porto Alegre. Então o cliente, ele quer saber, né? Ele tem que fazer uma casa. Então, em primeiro lugar, antes de contratar um arquiteto, ele quer saber que tipo de casas tem no Alphaville. E daí tu já faz um anúncio sobre Casas Alphaville Porto Alegre. Então a habilidade de fazer anúncios, ela é totalmente vinculada, ligada à tua habilidade de empatia, né? De tu pensar como cliente. Mas a princípio, se tu quer construir uma marca, tu constrói no Instagram. Mas se tu quer efetivar a venda na hora ali, daí já é Google, tá? Olha só, não é esse o meu maior medo. Não saber resolver algo importante e deixar a desejar. Entendi. Às vezes a gente tem medo, né, de vai conseguir um cliente bem importante e o cliente, a gente acha então que o cliente está com uma expectativa super alta de fazer um projeto, que seja um projeto de revista, um projeto de cinema, e a gente acha que a gente não tem a capacidade de fazer aquele projeto super bonito, né? Não tem aquela capacidade técnica, né, para isso. Isso a gente resolve de duas maneiras. Uma é estudando e a outra é praticando, tá? Então, uma maneira que eu aconselho muito é a gente tentar praticar, digamos, modelando alguns projetos, modelando escritórios, modelando o estilo de um escritório. Escolhe alguns escritórios ou nacionais ou internacionais que tu gosta muito e tenta tu desenhar aqueles projetos. Tu vai estar aprendendo como é que isso vai acabar se sucedendo, né? E outra coisa é estudando, né? Eu em algum momento, talvez eu até queira fazer algum treinamento, alguma imersão que eu dividiria muito nos processos de como eu faço um projeto, né, de alto padrão, todas as etapas do zero à última prancha, né, do zero ao início da obra, né, do zero às fundações eu podia fazer, que é até onde eu me desligo, né. Isso é bem interessante. Mas principalmente a parte técnica, né, ou a parte conceitual. Se tu quer alguma coisa muito especial, eu acho que tu tem que ter um conceitual forte. Isso é importante, porque o especial, ele tem que ter um porquê, tá? Se não tem um porquê, ele não é tão especial assim. Então tu tem que ter um porquê e tu começa pelo teu porquê, ou seja, começa pelo teu conceitual e mantenha o teu conceitual até o final. E o resto é técnica. Então é uma questão do conceitual com técnica. E tu vai usar as imagens para vender, para vender para ti mesmo, né? Para tu validar isso e ainda vender para fora esse teu conceito.
Tá, pessoal, essa live aqui já está se encerrando e agradeço demais a presença de vocês aqui. Estou muito feliz, muito satisfeito. E amanhã tem mais, né? Por volta das 9 da manhã. Então, espero vê-los todos aqui. Qualquer sugestões de novos temas, me sugiram por aqui. Eu vou botar uma fotinho minha também no feed do Instagram. E ali vai ser um bom lugar para vocês escreverem o que vocês estão achando de todas as lives que vocês viram até agora, ou se quiser algum insight também dessa nova live de hoje, e principalmente o que vocês estão querendo ver para as próximas lives, e principalmente eu quero que vocês me digam o que é que eu poderia estar falando aqui que ia ajudar muito vocês nesse exato momento, tá? Meu interesse é continuar com esse projeto de lives diárias por mais um tempo. Então, conforme vocês estão mandando material para mim, então isso fica como um combustível para eu estar produzindo conteúdo e fazer, né, sair uma série de ideias que eu tenho aqui dessa cabeça aqui e espalhar essa mensagem bacana aí, tá? Eu realmente acredito que a gente pode crescer muito na nossa carreira, nossa profissão, no momento em que a gente desafia o status quo, desafia as maneiras convencionais de solução de projeto, de solução de gestão, de solução de atendimento a cliente, ou, né, solução até de processos internos, solução de equipe. Teve um momento da minha vida que eu desativei, eu tinha 2 salas alugadas com 10 computadores, servidor, um monte de coisa, e eu simplesmente botei todo o meu servidor na nuvem e fui para um coworking, e depois eu viajei para a Europa e fiquei administrando todo o meu escritório à distância na Europa. Eu tinha uma secretária virtual, uma atendente virtual que estava em São Paulo, eu atendia meu telefone em Porto Alegre, e eu comecei a experimentar uma série de conceitos disruptivos de gestão de um escritório, e isso realmente... meu escritório começou a crescer, eu comecei a atrair cada vez mais clientes com mais grana, e eu com cada vez menos custo. Eu não tinha que mais pagar aluguel, eu não pagava nem internet. Se eu fazia uma reunião, eu ia para uma Starbucks aqui do lado, que é um ambiente bem bacana, só abria meu computador, fazia uma conferência com o meu cliente por Skype, e eu vendendo alto padrão, só que eu estava vendendo com um custo muito baixo. Eu praticamente quase não tinha custo. Quem me ajudava nos projetos era uma arquiteta que trabalhava comigo, só que agora, em vez de ela ser minha funcionária, ganhava por mês. Eu negociei com ela, abri o próprio escritório dela, e ela tinha então um contrato por projeto, então eu só tinha que pagar ela quando tinha o projeto em andamento, e ela só ia receber quando ela acabasse cada etapa dela, quando ela entregasse o que ela tinha que entregar. E quando não tinha cliente, quando não tinha projeto em andamento, ela não precisava pagar nada. Então, tem uma série de conceitos que eu acabei trazendo do conceito de startups, eu acabei trazendo para o meu negócio, e isso fez com que eu aprendesse muita coisa bacana, assim, que é completamente disruptiva. E isso veio realmente do conceito de startups, né, do Vale do Silício. Eu comecei a implantar isso para uma logística de arquitetura, em que eu deixei a minha estrutura mega enxuta, e eu acabei intensificando o poder de vendas e maximizando o poder de faturamento do escritório, tá?